E aí? Então, esse é um vídeo um pouco mais curto e a gente vai falar a respeito de uma técnica poderosíssima chamada titulação potenciométrica. Então, o que é a titulação potenciométrica? Então, antes de mais nada, saiba que você precisa conhecer a titulação ácido-base antes de tentar ir para a titulação potenciométrica, senão você não vai entender muita coisa. Tá? Bom, a titulação potenciométrica a gente faz também sempre meio aquoso e quando a gente está fazendo a titulação potenciométrica, a gente também está fazendo uma titulação ácido-base. O que muda é a maneira como a gente está enxergando a variação de pH, então a gente consegue enxergar cada variação de pH em todos os pontos da titulação. Então você adiciona uma gotinha, você enxerga um pH. Tá? E eu já falo como é que a gente faz isso. E uma outra vantagem que a gente tem na titulação potenciométrica é que a gente não precisa necessariamente de indicador ácido-base, embora muitas vezes a gente utilize tanto o nosso sensor potenciométrico, que eu já falo dele, quanto o indicador ácido-base. Tá? Então, o que muda da titulação ácido-base convencional com indicador ácido-base para a titulação potenciométrica? O que muda é a maneira como a gente vai enxergar o ponto de viragem. Tá? Então a gente não depende de indicador ácido-base, a gente depende de um equipamento lindo, maravilhoso, que você vai usar muito na sua vida, chamado pH-metro. Tá? Então o pH-metro ele nada mais é do que um sensor eletroquímico, e é por causa disso que a gente fala que essa é uma titulação potenciométrica, porque ele vai medir a variação na diferença de potencial elétrico na nossa solução. Você fala, meu Deus do céu, tem que lembrar de eletroquímica? Não, porque ainda bem que esse equipamento converte essa diferença de potencial em valor de pH. A gente não precisa fazer essa conta. Então, por causa disso que esse equipamento é extremamente sensível e ele é extremamente caro. Tá? Então, por isso que na aula prática você vai ter que ter muito cuidado no manuseio desse equipamento. Tá? Então, aqui eu tenho fotos de pH-metros. Então, a gente vai ter a nossa parte eletrônica aqui dentro, a gente tem um visorzinho que a gente consegue ver o pH, nesse caso o pH está em 3.8, no caso da figura da direita está em 2.51, e perceba que a gente tem um suportezinho, e aqui dentro a gente vai ter esses dois bastõezinhos. Esse bastãozinho, pessoal, você está vendo que ele é preto, né? Só que essa parte preta é meramente uma proteção de plástico, porque dentro a gente tem um sensor de vidro extremamente sensível, que tem uma bolinha embaixo que tem que estar em contato completo com a solução. Então, conforme o pH da solução vai variando com a adição de titulante, a gente tem uma variação na diferença de potencial entre o eletrodo e a nossa solução. E isso é convertido em valor de pH. A gente não precisa fazer essa conversão de diferença de potencial para pH. Então, ele já dá para a gente uma leitura direta e com bastante sensibilidade do nosso pH. Esse outro bastãozinho aqui é um bastãozinho metálico e ele é um termômetro. Por que a gente tem o termômetro? Porque essa variação de diferença de potencial correlacionando com o pH, ela também é dependente de temperatura. Então, é super importante, toda vez que você estiver fazendo experimento de titulação potenciométrica ou aferindo o pH de uma solução com o pH-metro, então que você anote a temperatura em que essa medida está sendo feita, porque dependendo em dias diferentes, pode dar valores diferentes de pH, só que você tem que ter a noção de que se você tem temperaturas diferentes, isso pode interferir na tua medida. Então é excelente para registro, é super necessário isso daí, tá bom? Então olha só como a gente vai fazer a titulação potenciométrica. Então aqui a gente tem um setup, a gente tem um arranjo um pouco diferente do que a gente tinha antes, porque antes a gente tinha uma bureta, embaixo a gente tinha um Erlenmeyer. No entanto, aqui a gente vai ter a nossa bureta, só que em vez de um Erlenmeyer, que a gente vai agitando com a mão, a gente coloca um becker, e a agitação nesse becker vai acontecer com auxílio de uma haste magnética e uma base de agitação magnética, um agitador magnético embaixo. Então você gira o botãozinho, dentro dessa base de agitação magnética a gente tem um motor que tem um ímã acoplado, e esse ímã vai fazer com que essa nossa haste de agitação magnética agite a nossa solução, assim como a gente viu na nossa primeira aula prática. Tá? Então essa haste de agitação magnética é o que é carinhosamente conhecida como
peixinho, tá bom? Bom, então você pode adicionar um indicador ácido-base para verificar se o teu ponto estequiométrico foi atingido ou não, mas dessa vez, além disso, a gente também vai adicionar o nosso sensor do pH-metro. Então o pH-metro é um equipamento completo, tá? Então aqui a gente tem o nosso eletrodo de vidro, que é o nosso sensor, e aqui a gente vai ter a nossa porção eletrônica que vai dar um valor em diferença de potencial que o equipamento vai converter em valor de pH. E aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar de ml em ml o quanto que a gente está adicionando de base e o valor que a gente está lendo de pH. Tá? Então a gente vai ter todo esse preparo no nosso laboratório. Então você vai pegar uma folha de papel, você vai fazer duas colunas. Uma você vai chamar de volume de titulante adicionado e na outra coluna você vai escrever pH. Então, se a gente parar para pensar numa titulação acidimétrica, então na tua bureta você vai ter base. Então, qual que vai ser o pH que a gente vai estar medindo aqui? Possivelmente o pH bem baixinho. Tá? Vamos chutar aqui 1. Nessa situação inicial, eu ainda não adicionei nada de titulante. Se eu adicionar 1 ml, o que você acha que vai acontecer com o pH da nossa solução? Então, como a gente está adicionando base, o pH da nossa solução vai aumentar. Então, possivelmente vai aumentar, vamos supor, para 1,5. Aí a gente adiciona mais 1 ml. Aí a gente vai ter um total de volume adicionado de 2 ml. Então, tenha em mente que o valor que a gente coloca nessa coluna aqui é sempre um valor cumulativo de base que a gente está adicionando. Cumulativo. Esse valor aqui vai ser em ml. E esse você vai estar lendo pela tua bureta. Tá? E aí o pH vai aumentando até a gente enxergar o ponto de viragem. Quando que vai ser o ponto de viragem? Quando o pH subitamente mudar para 7, certo? Porque aí a gente neutralizou completamente a nossa solução. Terminou aqui. A gente vai finalizar o procedimento? Não, a gente ainda vai adicionar mais uns 3 pontinhos para enxergar o que vai acontecer com essa solução logo após a adição de titulante. Eu vou mostrar isso mais facilmente num gráfico, tá? E fica um pouquinho mais fácil de enxergar. Olha só, então, a partir do volume de titulante que a gente adicionou. A gente tem aqui o Google, meu fiel. Aqui está o obrigado. Resultado da sua busca. Muito obrigado, para variar. Né? Então, a gente vai ter... conforme a gente faz aquela tabelinha, a possibilidade de construir um gráfico desse. Tá? Então aqui a gente vai ter o que é equivalente a uma titulação acidimétrica. Por quê? Porque você está com o teu eletrodo de vidro na tua solução de ácido, que é de quem você quer descobrir a concentração. Então você vai partir de um pH bem baixinho. Conforme você vai adicionando base, esse pH vai aumentando até você chegar no ponto da neutralidade. Então, olha só, aqui no ponto, nesse eixo Y do gráfico, né, no eixo vertical, você vai ter aqui o pH 7. Então, se você rebater esse pH 7 nesse teu gráfico, olha só quem você vai encontrar. O ponto no qual você tem o volume necessário para completar a tua reação de neutralização. Então aqui você vai ter o teu volume de equivalência, ou seja, o teu volume de titulante, nesse caso, volume de base que você utilizou para efetuar completamente essa reação de neutralização. Beleza? E aí por que a gente continua adicionando um tanto a mais de titulante? Para você conseguir enxergar esse ponto final do gráfico. Então, quero te convidar para a gente ter uma visão um pouco mais macro desse gráfico. Então, você tem uma região aqui que é mais ou menos reta. Depois você tem uma porção de curva aqui, que que vai se manifestar conforme você vai chegando no teu ponto de equivalência, certo? E, por definição, a gente vai ter que o volume de equivalência vai ser o volume no qual você tem a metade da tua inflexão da curva. Tá? Então você está percebendo que
essa porção da curva, ela parece um Szinho, né? Um Szinho. Então, quando a gente tem esse tipo de S aqui na nossa curva de titulação, essa porção aqui é o que a gente chama de formato sigmoide, tá? E o teu ponto mágico vai estar aqui no meio da curva sigmoide. Então, se você olhar para baixo do meio da inflexão da tua curva sigmoide, aqui embaixo você vai ter o teu volume final da tua titulação, o volume que você utilizou na tua bureta para chegar no ponto de equivalência, tá bom? Só que você só consegue enxergar a tua curva sigmoide se você adiciona ainda um tanto mais titulante após você passar do pH 7, beleza? Então, importante ressaltar que esse tipo de gráfico vale para a titulação acidimétrica de ácido forte por base forte. Se você faz isso para ácido fraco ou base fraca, o gráfico muda, só que isso a gente vai ver no semestre que vem, tá? Para a titulação que é alcalimétrica de base forte por ácido forte, você vai ter uma outra situação. Então perceba, não está o gráfico mais reto do mundo, mas você vai entender. Então perceba que aqui a gente vai ter no eixo Y, eixo vertical, o nosso pH, e no nosso eixo horizontal, eixo X, a gente vai ter volume de titulante, só que aqui, nosso volume de titulante, como é uma titulação alcalimétrica, vai ser o volume de ácido adicionado, tá? Então, nesse graficão aqui, esse volume de titulante é básico. Só que o que vai acontecer, pessoal, quando a gente olha para a nossa titulação alcalimétrica, o que vai acontecer com o formato do nosso gráfico? Então perceba que o nosso pHmetro vai estar dentro do Erlenmeyer, que tem solução de base, portanto o pH vai estar alto. Então o nosso gráfico ele vai se inverter. Ele vai ser assim, ó. Vai ser o oposto desse daqui. Então a gente vai partir de um pH alto, a gente vai ter a curva sigmoide na região de viragem, e a gente sabe que aqui no meio da nossa curva sigmoide a gente vai ter um pH igual a 7. E se a gente rebater o volume aqui embaixo, a gente vai ter o nosso volume de equivalência. Beleza? Então essas são as diferenças entre a titulação acidimétrica e a alcalimétrica quando a gente faz a titulação potenciométrica. Tá? Então os gráficos são diferentes, tome muito cuidado. O que a gente tem que saber fazer? A gente tem que saber desenhar esse gráfico, assim como você vai ter que fazer na prática, e você vai ter que saber enxergar a região de viragem, onde que vai ser aqui no meio da curva sigmoide. Também você vai ter que saber inferir qual que é o volume de equivalência. Por que ele é importante, esse volume aqui da região de viragem? Porque é o volume que você vai utilizar lá na tua análise volumétrica, é o volume da bureta. Tá? Só que como que a gente vai enxergar esse volume? É parando a reação, porque você viu que virou pela tua titulação ácido-base? Pelo teu indicador ácido-base? Não, agora você vai ver uma grande variação no valor de pH por meio do uso do pHmetro, beleza? Então aqui a gente tem um outro exemplo, né? E aqui a gente tem, como a gente tem o gráfico com esse formato, nitidamente a gente tem uma titulação acidimétrica. A gente está aferindo a concentração de ácido com o titulante sendo uma base. Importante ressaltar que para ácidos fortes sendo titulados por bases fortes e vice-versa, então quando a gente tem ácidos e bases fortes, a gente vai ter um gráfico com esse perfil aqui, e a gente pode esperar que o formato dessa curva sigmoide seja completamente simétrica. Tá? Então, o tamanho dessa porção de cima do gráfico vai ser, da curva sigmoide vai ser similar ao teco de baixo. E a parte do meio vai ser o pH de equivalência de ácido forte com base forte vai ser 7. E aqui embaixo a gente tem o nosso ponto final da nossa titulação. Ok? Então, vocês viram que não é coisa de outro mundo, é relativamente simples, mas a gente tem que ter esse tino aí, essa habilidade, esse traquejo de saber desenhar o gráfico e de saber interpretar esse gráfico quando ele aparece pra gente, tá bom? Então,
Com isso, a gente termina todo o nosso conteúdo de Química Geral e Analítica por esse semestre. Então, a gente já com foco nas férias, foca nos estudos, tudo vai dar certo, estamos sempre na torcida, mas faça exercícios para a gente conseguir treinar tudo certinho. De preferência antes de entrar no laboratório, tá bom? Valeu, abraços, bons estudos, até mais.